Me diz uma coisa, você já sentiu que depois de tanto se doar, o que sobrou de você foi silêncio? Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio de quem já entendeu demais. Silêncio de quem viu por dentro o que muitos tentaram esconder. Silêncio de quem já chorou tanto por se importar, que aprendeu a observar sem reagir. Muita gente chama isso de frieza, mas quem viveu sabe, não é frieza, é autoproteção, é maturidade emocional, é um ponto de não retorno, onde a alma se levanta e diz: a partir de agora, não mais. Carl Jung dizia que o inconsciente vai empurrando experiências repetidas até que a alma aprenda. E quando a mulher aprende, ela muda. Ela para de responder a quem só chama quando quer algo. Ela para de explicar para quem nunca se importou em entender. Ela para de correr atrás de quem a empurrava com silêncio, desprezo ou indiferença. E de repente, ela não está mais lá. Quem antes manipulava com ausência, se assusta com a ausência dela. Quem fazia joguinho, se desespera com a paz dela. Quem a desvalorizava, começa a sentir que perdeu algo que não sabe nomear, mas sabe que era raro. Essa mulher que agora respira fundo antes de responder, que prefere se retirar a se justificar, que anda mais em silêncio do que em explicações, não ficou fria. Ela só ficou impossível de manipular, porque a mulher que se conhece não é mais guiada pelo medo de perder alguém. Ela sabe que, entre perder o outro e perder a si mesma, ela escolhe se manter inteira. E isso assusta. Assusta quem gostava de controlá-la pelo afeto. Quem dizia, você é demais, como crítica. Quem se alimentava da insegurança dela para se sentir superior. Quem usava o carinho dela como escudo para nunca crescer. Agora, essa mulher não joga mais. Ela percebe os jogos antes mesmo que comecem. Ela não se encanta mais com palavras doces que não têm ações por trás. Ela enxerga além do sorriso, além da presença repentina, além das promessas vazias. Ela sabe. E saber, às vezes, é solitário. Porque quando uma mulher começa a enxergar com clareza, ela também começa a se afastar. Não por maldade, mas porque o que antes alimentava o coração dela, migalhas, desculpas, promessas, esperas, agora causa enjoo. Ela olha para trás e percebe, o que ela chamava de amor era sobrevivência. O que ela chamava de conexão era vício. O que ela chamava de carinho era medo de ficar só. E o que ela chamava de sensibilidade, na verdade, era uma fragilidade que os outros aprenderam a explorar. Agora não mais. Ela ainda ama. Ela ainda sente. Ela ainda se emociona. Mas não entrega mais o coração como se estivesse tentando comprar atenção. Não pede mais para ser vista. Ela se vê. Não implora mais para ser ouvida. Ela se escuta. Não força mais presença onde a ausência é constante. Ela aprende a florescer onde há espaço, não onde há resistência. E isso não é frieza, é cura. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando a mulher deixa de se identificar com o que esperavam dela. Quando ela para de agir para ser aceita. Quando ela começa a dizer não sem culpa. Quando ela entende que o amor verdadeiro nunca cobra mutilação emocional em troca. Essa mulher que já chorou calada, que já se culpou por ser intensa, que já engoliu a própria intuição por medo de parecer exagerada, ela não está mais aqui para caber, ela está aqui para ser. E quem não sabe lidar com isso, vai dizer que ela está fria, que ela está distante, que está mudada, e está mesmo, porque agora ela reconhece manipulação disfarçada de carinho. Ela sente o peso das palavras que tentam prendê-la. Ela percebe quando a presença do outro é mais sobre controle do que amor. E ela escolhe não entrar. Essa mulher que ficou difícil, na verdade só deixou de ser acessível para quem não sabe honrar o que é raro. Ela deixou de estar disponível para quem só a procurava em momentos convenientes. Ela não vai mais correr atrás, porque correr atrás de quem não sabe caminhar junto é andar para trás de si mesma. Agora, ela caminha para frente, com passos firmes,
ainda que às vezes solitários, com o coração leve, mesmo carregando cicatrizes, com a alma em paz, mesmo que alguns digam que ela está distante demais, porque ela entendeu, se o preço de ser amada é esquecer quem ela é, então não é amor, é prisão emocional, e ela já ficou presa demais. Agora ela é livre, e liberdade assusta quem só sabe amar com correntes. Mas a mulher que já aprendeu a se sustentar sozinha não aceita mais andar com quem a empurra para o chão. Ela quer leveza, ela quer verdade, ela quer reciprocidade. E se não vier com isso, ela prefere o próprio silêncio, porque ela descobriu que a própria companhia, quando bem cuidada, é abrigo e não castigo. E o que antes a feria por medo da solidão, agora é força. Ela sabe ficar sozinha, ela sabe se reconstruir, ela sabe esperar o que é real. E ela não se desespera por perder o que não a fazia crescer. Carl Jung dizia que toda dor que não é compreendida se transforma em repetição. Mas a mulher que compreendeu a dor quebra o ciclo. Ela não repete mais. Ela cria um novo caminho. E quem conheceu essa nova versão dela não sabe mais manipulá-la, porque ela agora é inteira. E inteireza não se deixa moldar por carência disfarçada de amor. Ela descobriu que depois de tantas perdas e recomeços, o mais precioso que poderia guardar era a própria lucidez. E é exatamente essa lucidez que começa a mudar tudo. Muda o jeito como ela olha para quem tenta se aproximar. Muda o filtro que ela usa para aceitar ou recusar uma presença. Muda o padrão de conversa, o tipo de vínculo, o modo como ela lida com ausência, com silêncio, com promessas que antes mexeriam com ela. Mas agora já não tem mais força. Essa mulher não está se tornando amarga. Ela está se tornando criteriosa. Não é que ela tenha perdido a doçura. É que agora a doçura dela tem direção. Não é que ela tenha deixado de amar. É que agora ela ama com raízes e não com ilusão. Ela aprendeu que nem todo afeto é afeto. Que nem toda companhia cura. Que nem toda presença vale a pena. E essa mudança que começa devagar vai se expandindo. Primeiro no coração, depois no olhar e, por fim, na vida inteira. Os lugares mudam, as escolhas mudam, as conversas mudam. E o que antes era dor, vira critério. Ela já não entra mais em batalhas que não são dela. Já não reage a provocações que visam apenas tirá-la do centro. Já não se explica para quem nunca quis entender. Agora ela caminha, inteira, lúcida, em paz. E talvez essa seja a maior revolução de todas. Ela não precisa mais provar nada para ninguém. Ela só vive, e isso basta. Com o tempo, algo muda no fundo do olhar dela. Não é arrogância, é consciência. Consciência de que passou tempo demais tentando ser compreendida por quem não tinha nem interesse em compreendê-la. Tentando manter laços que, na verdade, só aprendiam. Tentando acender luz em lugares que sempre escolheram a sombra. E o mais doloroso não foi ter sido usada, subestimada ou ignorada. O mais doloroso foi ter se negado tantas vezes para caber. Ter disfarçado a própria intuição. Ter engolido a vontade de ir embora só para não desagradar. Ter silenciado o grito interno em nome de uma harmonia que nunca existiu de verdade. Ela se machucou tentando manter o que já a feria, e só percebeu o quanto isso a distanciava de si mesma quando finalmente ficou em silêncio. É nesse silêncio que a alma começa a falar, e o que ela diz é claro, direto, irrecusável. Chega. Chega de se entregar sem critério. Chega de tentar ser boa o suficiente. Chega de se moldar a expectativas alheias. Chega de se medir pela reação dos outros. E quando essa mulher diz chega, não é gritando. É calada, é firme, é definitivo. Porque já não há raiva. O que há é lucidez. A lucidez de quem entende que algumas dores só existem porque ela se abandonou tentando ser aceita. De quem percebe que muitas relações sobreviveram apenas porque ela fingiu não ver. De quem compreende, enfim, que não vale a pena se perder para manter ninguém por perto.
E então ela se recolhe. Não por orgulho, mas por dignidade. Não por frieza, mas por amor próprio. Ela não quer mais insistir onde não há reciprocidade. Não quer mais justificar sentimentos que são naturais. Não quer mais negociar o que sente, o que pensa, o que intui. Ela entendeu que sua energia é sagrada e que nem todo mundo merece acesso a ela. O olhar dela muda porque agora enxerga além das palavras. Ela escuta o tom, percebe o vazio por trás da presença. Identifica a manipulação camuflada de cuidado. Reage com serenidade ao que antes desestabilizava. E, principalmente, ela se afasta sem precisar brigar. A mulher que amadurece emocionalmente não precisa mais provar que está certa. Ela só precisa seguir em paz. E quem antes confundia esse silêncio com fragilidade, agora sente o peso da ausência dela. É aí que começa a grande virada, porque antes ela se culpava por tudo. Se alguém se afastava, ela achava que era culpa dela. Se era maltratada, tentava entender o que tinha feito de errado. Se era ignorada, buscava formas de ser mais leve, mais fácil, mais aceitável. Mas agora ela sabe, não era sobre ela. Era sobre o quanto os outros se aproveitavam da bondade mal colocada. E ela não odeia ninguém por isso, mas também não volta mais lá. O processo de cura para essa mulher não é uma resposta raivosa. É um caminho silencioso de retorno ao próprio eixo. É perceber que tem coisas que não precisam ser ditas, só vividas, e que há pessoas que não precisam ser confrontadas, só deixadas para trás. Ela aprendeu a distinguir quem soma de quem suga, quem ama de quem prende, quem apoia de quem só aparece quando quer algo. E o mais bonito é que, quanto mais ela se conhece, mais simples ela se torna. Mas, ao mesmo tempo, mais inacessível para quem só sabe lidar com dependência emocional. Ela não entra mais em qualquer conversa, não se envolve com qualquer elogio, não se entrega ao primeiro sinal de afeto, porque agora ela entende que amor sem verdade é só confusão bem maquiada. Esse entendimento muda tudo, muda a postura dela, muda a forma como ela se comunica, muda a frequência das conexões e, principalmente, muda a maneira como ela se trata. Ela para de se julgar por sentir demais, para de se punir por ter sido intensa, para de querer ser compreendida por quem nunca a viu de verdade. Agora ela se vê, e ao se ver, ela se protege, não com muros, mas com consciência, não com frieza, mas com critério, não com isolamento, mas com integridade. É isso que torna essa mulher impossível de manipular. Ela não reage mais ao medo da perda. Ela age a partir do amor por si mesma. Ela entendeu que quem quer ficar, fica. Quem é verdadeiro, mostra. Quem sente, cuida. E que qualquer coisa abaixo disso não é amor, é distração. O mais forte dessa mulher não é a ausência de emoção, é a presença de clareza. Clareza do que merece, clareza do que é, clareza do que não aceita mais repetir. E isso incomoda. Incomoda quem a conheceu insegura, quem se acostumou a vê-la pedindo migalhas, quem só se sentia superior porque ela se diminuía. Agora ela não diminui mais. Ela se senta inteira à própria mesa. Ela se olha no espelho com respeito. Ela fala pouco, mas com firmeza. E se cala quando percebe que ali não há espaço para sua verdade. Ela sabe que não precisa mais gritar. A presença dela fala por si. E quem quiser se conectar, que chegue com verdade. Porque a mulher que já se curou do próprio abandono não tolera mais presença vazia. Ela não quer mais ser lembrada apenas quando é conveniente. Ela não quer mais ser desejada apenas quando se afasta. Ela não quer mais ser usada como válvula de escape de ninguém. Ela quer presença, quer verdade, quer troca. E se não for assim, prefere o silêncio. Porque agora ela sabe. O silêncio dela vale mais do que conversas forçadas. A paz dela vale mais do que uma companhia pela metade. O coração dela não está mais disponível para quem só aparece quando sente falta. E não quando tem vontade de ficar. Carl Jung dizia que a mulher que se reconecta com a própria alma deixa de buscar completude fora.
e passa a atrair relações que refletem o que ela já encontrou dentro de si. Essa mulher não é fria, ela é fogo curado, ela é mar sereno, ela é tempestade passada. E quem quiser estar ao lado dela, precisa ter coragem de permanecer quando ela mostrar quem é, porque ela não vai mais esconder, não vai mais disfarçar, não vai mais diminuir a luz só para ninguém se incomodar. Ela voltou para si. E esse retorno é irreversível. À medida que essa mulher se fortalece por dentro, uma nova fase começa. Não é sobre vingança, não é sobre provar nada, é sobre não aceitar menos do que aquilo que agora ela sabe que merece. Ela não está em guerra, ela está em paz. Mas é justamente essa paz que assusta quem só sabe se relacionar com base em controle, dependência ou carência. Ela já não se rende ao jogo do vem e vai. Ela não corre mais atrás quando sente que está sendo empurrada. Ela também não tenta segurar o que está escorregando. Ela deixa ir, não por desamor, mas por sabedoria. E essa sabedoria foi conquistada a duras penas. Foram noites tentando entender o que estava errado. Foram ciclos onde se entregou mais do que recebeu. Foram amizades em que foi usada como apoio emocional e depois descartada. Foram relações em que foi confundida com uma mulher fraca só porque amava demais. Mas amar demais não é fraqueza. Fraqueza é não saber o que fazer com o amor que recebe. E agora ela só entrega esse amor onde há maturidade para acolhê-lo. Ela percebe que muitos dos seus afetos antigos eram alimentados pela ideia de que precisava ser boa, acessível, simpática, agradável. Mas agradar o tempo todo a deixou exausta, e ser fácil de lidar com tudo o que a feriam a fez perder partes preciosas de si mesma. Agora, ela recupera o que foi silenciado. O riso que engoliu para não parecer exagerada. A intuição que calou para não incomodar. A raiva que escondeu para não ser chamada de difícil. O desejo que abafou para não parecer intensa demais. Ela volta a sentir tudo, mas sem pedir desculpas por isso. Ela entende que intensidade não é defeito, é potência, e que quem tenta diminuir a potência dela é quem não sabe lidar com profundidade. E tudo começa a mudar também ao redor. As relações antigas começam a ruir, não por falta de afeto, mas porque agora ela já não aceita ser a única a sustentar a ponte. Ela não insiste mais em manter relações que dependem só dela. Ela já entendeu que reciprocidade não precisa ser forçada. Ou ela existe, ou não vale a pena ficar ali. E essa clareza gera rupturas. Pessoas se afastam. Alguns dizem que ela mudou demais. Outros acusam, criticam, apontam. Mas no fundo, sabem que ela apenas deixou de aceitar o que sempre a feriu. E quem se incomoda com a força dela, provavelmente se alimentava da fragilidade que ela não tem mais. Ela observa tudo com calma. Já não sente necessidade de se explicar. Não responde às provocações. Não se defende de acusações infundadas. Porque agora ela sabe que estar em paz consigo mesma vale mais do que vencer discussões que não levam a lugar algum. E o mais profundo dessa transformação é o que acontece no espelho. Antes, ela se olhava buscando aprovação. Agora, ela se olha buscando verdade. Não quer mais parecer perfeita. Quer se sentir inteira. Não quer mais se enquadrar. Quer se libertar. Ela olha para a própria história com compaixão. Não se julga por ter amado errado. Não se culpa por ter insistido onde não havia reciprocidade. Ela entende que tudo fez parte. Cada queda, cada engano, cada lágrima, cada abandono. Tudo foi tijolo na construção dessa mulher que agora ninguém mais manipula. E por mais que ainda doa lembrar, ela sabe. Foi no meio da dor que ela encontrou a si mesma. Não foi lendo livros, não foi ouvindo conselhos. Foi sentindo, vivendo, caindo, levantando. Foi na prática que ela se fortaleceu. E agora, ela caminha com outra postura. Ela não se impõe. Ela se sustenta. Ela não exige. Ela escolhe. Ela não grita. Ela vibra. E não implora. Ela permite. Se alguém quer ficar,
que fique com verdade. Se quer amar, que ame com presença. Se quer compartilhar, que traga maturidade. Porque agora ela não se contenta com menos, e isso não a tornou inalcançável. A tornou seletiva, porque aprendeu que o coração dela é terra fértil e que nem todo mundo está pronto para plantar com ela. Ela se tornou jardim onde antes se sentia deserto. Ela aprendeu a florescer com a própria luz. E mesmo que às vezes sinta saudade de um passado em que acreditava demais nas pessoas, ela sabe, hoje ela acredita mais em si. E isso muda tudo. Ela já não precisa mais de validação. O que pensam dela já não define seus passos. O que dizem sobre ela já não determina sua autoestima. Porque agora ela constrói isso por dentro, sozinha se for preciso, mas sempre fiel a si. E se algum dia alguém tentar manipulá-la com silêncio, com escassez, com culpa, com críticas sutis, vai encontrar uma mulher que não responde mais a esse tipo de estímulo. Ela simplesmente se afasta, não em desespero, mas em proteção, porque ela entende que toda vez que se envolve com o que fere, se afasta do que cura. E ela já se feriu demais. Agora é tempo de curar, de reconstruir, de escolher com consciência, de se dar o amor que antes esperava dos outros. Ela não ficou fria, ela ficou consciente. E consciência é um caminho sem volta. Depois de tanto se calar, ela começou a falar com o corpo. Não com palavras, mas com postura. Não com explicações, mas com presença. E tudo nela passou a emitir um sinal claro. Aqui dentro não se entra com mentira. Ela não usa frases de efeito, não se arma de discursos, não levanta bandeiras. Mas quem a observa entende, sem que ela precise dizer nada. Essa mulher não aceita mais migalhas. Ela não se move mais por necessidade. Ela se move por escolha. E essa escolha vem de um processo que não foi bonito nem fácil. Ela precisou quebrar as próprias ilusões uma por uma. Precisou olhar para o próprio medo de ficar só e entender que ele a fazia aceitar o inaceitável. Precisou se perguntar: por que continuo esperando de fora o que só vai florescer dentro? Foi então que a resposta veio como um sussurro da alma. Porque durante anos ensinaram que ser amada era mais importante do que ser verdadeira. E ela acreditou. Acreditou que para ser querida, teria que se moldar, que para não ser abandonada, teria que tolerar, que para não ser trocada, teria que agradar. Mas hoje, ela sabe que nada disso é amor. Amor não exige mutilação emocional. Não exige que ela encolha a força para caber no bolso de alguém. Não cobra silêncio quando ela tem algo a dizer. Não pede calma quando ela precisa transbordar. O que antes ela aceitava como normal, agora causa repulsa. Mensagens mornas, silêncios calculados, presenças oscilantes, desculpas repetidas. Ela já viu esse filme demais e não vai assistir de novo. Agora, ela respeita o próprio tempo. E esse respeito criou fronteiras que não existiam antes. Ela aprendeu a dizer não, sem medo de decepcionar. Aprendeu a não se culpar por ir embora. Aprendeu a não se machucar para manter ninguém confortável. Aprendeu que o afeto real não precisa ser forçado. Ele simplesmente flui. E tudo o que não flui, ela deixa. Sem drama, sem alarde, sem precisar justificar. Porque ela entendeu que a paz que demorou tanto para construir é mais valiosa do que qualquer relação que venha acompanhada de confusão. Ela não aceita mais essa troca. Essa mulher que agora anda mais devagar, fala menos, observa mais, é a mesma que já foi colocada de lado por sentir demais. Mas agora, ela sabe que seu sentir é dom, não defeito, e que nem todo mundo tem maturidade para acolher isso. Ela parou de se comparar. Parou de tentar entender por que foi deixada por alguém que parecia tão conectado. Parou de buscar o erro nela toda vez que uma relação terminava. Hoje ela compreende. Muita gente não a perdeu por ela ser difícil. A perdeu por ela ser intensa demais para quem só sabe viver na superficialidade. Ela sabe que é densa, que tem camadas, que mergulha fundo. E isso não a faz errada. A faz rara.
E quem não sabe nadar em profundidade se afoga mesmo, ou foge, e está tudo bem. Ela não se responsabiliza mais pelo medo alheio de amar de verdade. Não se sente mais culpada por ser intensa, direta, clara, sincera. Ela sabe que essas qualidades não são comuns e que por isso, às vezes, assusta mesmo. Mas entre assustar com a própria verdade e agradar com uma mentira, ela escolhe assustar. Ela está mais bonita, mesmo quando não se arruma. Está mais leve, mesmo carregando cicatrizes. Está mais atraente, mesmo sem fazer esforço. Porque a beleza que ela carrega agora vem de dentro. Vem da mulher que ela se tornou. Vem da liberdade de ser quem é, sem mais se podar. E essa liberdade, por mais silenciosa que seja, tem um impacto. As pessoas sentem, se ajustam, se incomodam ou se encantam. Mas o que ela nunca mais vai permitir é que tentem manipulá-la para caber em um papel que já não faz sentido. Ela saiu do roteiro. Ela escreveu uma nova versão de si. E agora, quem quiser participar da história, que venha com verdade. Ela não se apressa mais. Se for para amar, que seja com tempo. Se for para ficar, que seja com presença. Se for para construir, que seja com maturidade. O que ela não aceita mais é jogo. É gente que testa para ver até onde ela aguenta. É afeto que oscila para manter ela no laço. É presença que aparece só quando sente que está perdendo. Ela não responde mais a isso, porque agora ela responde só a uma coisa: paz. Se tira a paz dela, não serve. Se causa confusão, não fica. Se a faz duvidar de si, não merece espaço. Ela não está mais disposta a provar nada, nem a implorar, nem a competir, nem a insistir onde a ausência fala mais alto que qualquer palavra bonita. Ela está firme, está centrada, está lúcida. E isso faz com que só se aproxime quem tem algo real para oferecer. Quem não tem medo de mulher inteira. Quem não tenta diminuir o brilho para se sentir mais alto. Quem não joga não se esconde, não se omite. Ela não se sente mais sozinha por estar só, porque entendeu que solidão mesmo era estar rodeada e ainda assim sentir que ninguém havia de verdade. Hoje, ela prefere 1000 vezes o próprio silêncio à presença de quem a esvazia. Prefere um coração limpo do que uma agenda cheia. Prefere um amor simples e honesto do que 1000 distrações com aparência de afeto. Ela ficou seletiva, ficou firme, ficou clara, e isso a tornou impossível de manipular. Carl Jung dizia que a mulher que atravessa a própria dor e se reconcilia com sua sombra não aceita mais ser moldada por ninguém, porque ela agora é dona de si. E quando a mulher se torna dona de si, ela deixa de ser objeto de qualquer controle. Quem quiser ficar, terá que vir inteiro, porque ela já não aceita mais metades. Ela não queria ser admirada, ela queria ser respeitada, e passou tempo demais confundindo uma coisa com a outra. Achava que, se fosse boa o suficiente, carinhosa o suficiente, disponível o suficiente, alguém a escolheria. Mas hoje ela entende. Quem escolhe com base em carência, escolhe mal. Quem escolhe tentando preencher um vazio, nunca fica inteiro. E quem só sabe amar quando está por cima, nunca aprendeu a se ajoelhar diante da verdade de ninguém. Ela não se ajoelha mais. Ela não se curva. Ela não negocia a própria essência para receber migalhas emocionais. E não porque virou alguém amarga ou desconfiada, mas porque cansou de implorar por coisas que já deveriam vir de base: respeito, presença, sinceridade. Agora, tudo o que vem pela metade, ela devolve. Tudo o que é raso, ela recusa. Tudo o que exige que ela se diminua, ela deixa passar. Ela não está mais interessada em convencer ninguém de que merece ser tratada com cuidado, porque quem não enxerga isso nela de imediato já está atrasado demais. E por mais que essa postura afaste algumas pessoas, ela sabe que o que sobra depois da filtragem é ouro, porque os laços verdadeiros não exigem esforço para se manter. Eles são sustentados por algo mais forte que promessas: coerência. E essa coerência, ela cobra. Não com palavras, mas com presença.
Ela olha nos olhos e percebe o que não está sendo dito. Ela escuta silêncios com mais atenção do que discursos longos. Ela sente as intenções muito antes que elas se revelem, porque agora a intuição dela não é mais silenciada. É guia, é norte, é critério. Ela não precisa mais de provas. Ela precisa de verdade. E a verdade sempre se revela com o tempo. Quem mente, se repete. Quem finge, se contradiz. Quem manipula, se trai. E ela assiste tudo com a calma de quem não precisa mais intervir. Ela apenas se afasta, não como punição, mas como proteção. Não para machucar, mas para não se machucar mais. Ela já aprendeu que amor nenhum vale a própria paz, que relação nenhuma vale o próprio brilho, que companhia nenhuma vale a própria intuição ignorada. E por isso, ela não insiste mais. Carl Jung dizia que quando a mulher conhece sua própria sombra, ela se torna perigosa para qualquer sistema que viva de dominação emocional. Porque essa mulher não precisa mais do outro para se sentir inteira. Ela deseja, mas não depende. Ela compartilha, mas não se submete. Ela acolhe, mas não se anula. E essa independência emocional não veio fácil. Veio depois de muito choro escondido. Veio depois de noites acordada esperando mensagens que nunca chegavam. Veio depois de acreditar em palavras bonitas de quem não tinha ação nenhuma para sustentá-las. Veio depois de se perguntar tantas vezes: por que isso sempre acontece comigo? Até perceber que o problema não era ela. Era o fato de que ela aceitava pouco, porque se via pequena. Mas isso mudou. Agora ela se enxerga. E quem se enxerga, escolhe melhor. Ela se tornou a mulher que antes achava que nunca conseguiria ser. Aquela que impõe presença mesmo em silêncio. Aquela que carrega dignidade até quando diz adeus. Aquela que não se desequilibra mais por qualquer ausência. Aquela que aprendeu a escolher com calma, a recusar com firmeza, a esperar com paciência. E, acima de tudo, aprendeu a se escolher todos os dias, mesmo quando está cansada, mesmo quando sente saudade, mesmo quando o antigo padrão tenta voltar, mesmo quando o coração ameaça ceder. Porque agora ela sabe que ceder, muitas vezes, é se trair. E ela não se trai mais. Ela não aceita mais convites disfarçados de amor que, no fundo, são armadilhas emocionais. Não aceita mais promessas que soam perfeitas, mas chegam vazias. Não aceita mais olhar carinhoso de quem não tem coragem para ficar. Ela quer presença real, entrega verdadeira, afeto maduro. E se isso não vier, ela segue. Ela não pressiona, não persegue, não implora, porque já entendeu que onde há amor, não é preciso pedir. A mulher que antes se diminuía para ser escolhida, agora se levanta para se escolher. E isso muda a forma como ela se move no mundo. Ela anda mais devagar, mas com mais firmeza. Fala menos, mas com mais verdade. Expõe menos, mas sente tudo. Ama menos pessoas, mas ama melhor. E esse melhor vem da raiz, do que é construído com tempo, do que é regado com cuidado, do que não precisa ser mascarado. Ela não está em busca de perfeição, está em busca de verdade. E essa busca tornou o olhar dela mais profundo, o corpo mais calmo, a alma mais leve. Quem a vê de fora pode achar que ela está distante, mas na verdade, ela nunca esteve tão perto de si. E essa proximidade consigo mesma gera um campo magnético. Ela não tenta mais seduzir, ela atrai. Não força mais conexão, ela permite. Não persegue mais afeto. Ela se oferece inteira e só fica onde há espaço. E se não houver, tudo bem. Ela não dramatiza mais o fim das coisas. Ela sabe que todo fim é também um retorno e que às vezes o que termina é o que a empurra de volta para a casa interior. É ali, no silêncio, no centro, no lugar onde ninguém toca, que ela se reconstrói, sem plateia, sem pressa, sem precisar mostrar nada para ninguém. A mulher que antes era toda entrega sem critério, agora é toda consciência. E essa consciência faz com que ela se relacione diferente. Não busca mais o príncipe,
busca o parceiro, não idealiza mais, percebe, não cria expectativas, lê os sinais. E se o sinal for confuso, ela não insiste. Ela caminha, respira, confia. Porque quem já se perdeu para agradar os outros não tem mais medo de andar sozinha. Ela não ficou fria, ela ficou sagrada, intensa, impossível de manipular. E agora, nada mais a desvia do que ela se tornou. E se quiser continuar recebendo conteúdos que te ajudam a se enxergar com mais clareza, mais verdade e mais amor, se inscreve no canal e ativa o lembrete, porque essa jornada é sua, mas nós podemos caminhar juntos